Vamos para a observação. Observação. A observação que Deus não olha para a aparência, né? Foi o que Deus disse para Samuel. Ele não olha para... Ele não vê como o homem vê, não olha para a aparência. Apesar de Saul ter uma boa aparência, um bom porte físico, isso não lhe fez um ótimo rei, né? Isso não lhe fez um dos melhores reis de Israel. E sim, foi até mesmo comparado como um grande fracasso, né, o seu reinado. Então a origem dos fatos é isso daí, a origem dos tributos, dos juros, enfim, da opressão ao povo pelos reis, enfim, durante todo o recorrer dos séculos, né? Isso passa pela gente também, isso é o futuro também. Então o futuro, Deus avisou através de Samuel que as coisas que poderiam acontecer no futuro. Então, através dos reis, que nada mais é do que hoje que os governantes, que governam o planeta Terra, que governam a sua nação, o seu povo, né? Cada país tem a sua nação, tem o seu rei, tem o seu governador, né? Tem o seu governo, tem o seu presidente, enfim. Então, observação. Nas cidades tem muitos prédios, né, abandonados, casas velhas, de quem o governo tomou dos herdeiros, né? A prefeitura cobra milhões de impostos, ninguém pode pagar, vão a leilão, juros, IPTU, absurdos. Então, realmente as pessoas perdem essas propriedades, né? Até mesmo era a herança dos pais, dos avós, mas a pessoa não recebe porque por causa do juro. O juro está muito alto, tá? Nem mesmo cobre o valor da casa. Tem juro que vale mais do que a própria casa. Então é isso daí. E às vezes a pessoa acaba perdendo a herança que os seus pais deixou por causa dos juros. É assim que acontece com os carros, com os automóveis, que você deixa lá no pátio, vai passando o tempo e vai ficando mais difícil, vai aumentando. Quando você for tirar, o dinheiro dá de comprar outro carro, dá de comprar até um novo, né? Então não vale mais a pena você tirar aquele objeto, porque o juro está muito alto, que o governo cobra, que o Estado cobra. Então, antes o povo de Israel, antes eles plantavam e eles colhiam 100%, né, lucros, vendia suas mercadorias nas praças, nas ruas, etc. E os pescadores vendiam e comiam livremente seus peixes, né? O Brasil era para ser um país mais rico do mundo, né? Somos ricos em petróleo, água, gás, floresta, minério, ouro. Muitos garimpos aqui no Brasil tem, no Pará, em Minas, no Maranhão, etc. Mas a União, o Exército, o governo não deixa, né? Não deixa as pessoas extraírem o ouro, porque diz que é da União, é a terra da União, não sei o que. Mas isso tudo é fachada, tudo é para oprimir o povo. É que nem a gente leu aqui. O povo de Israel fez uma escolha e depois eles iam pagar por essa escolha. E quem está pagando é nós no futuro. No futuro quem paga é os nossos filhos, é nós mesmo. Porque antigamente a cidade de Filipenses, até o próprio Israel, as pessoas viviam do ouro, da prata, porque no próprio país tem muito ouro. Todos os países têm ouro. Aqui no Brasil tem muito ouro. A Vale do Rio Doce tira ouro de Minas Gerais, naquela Brumadinho que deu aquela avalanche lá, esvaziou lá, aquela represa lá, aquela coisa. Então ali eles estão tirando o ouro. Eles falam que é ferro, que é não sei o que é minério, mas o minério é o ouro. Eles estão tirando o ouro ali. Então ali é uma fachada, Isso acontece no Pará, no Maranhão. Tem aquela linha de ferro que é da Vale do Rio Doce, que eles têm, todo carregando minério ali. Tudo é ouro que eles extraem da terra, né? Eles proíbem a gente de tirar e eles mesmos vão lá e tiram e coisa. Por quê? Porque eles pagam propina, a Vale paga propina e eles vivem disso daí. E são empresas super ricas, super milionárias, porque vive a custa do Brasil, a custa do povo brasileiro. Isso era para distribuir para o povo brasileiro. Mas como
a gente viu aqui na mensagem, os reis e os coisas oprimem o povo, né? Oprime o povo. E tem gente que defende, diz que é Deus, que é coisa, mas na verdade não tem nada a ver com Deus, irmão. Não tem nada a ver com Deus, que nem nós lemos aqui. Deus deu a opção para o povo escolher. Porque naquela época quem governava era os juízes. Eram os juízes, Deus escolhia os juízes e não tinha votação. Saul, quando foi elegido rei, ele foi votado. Ele foi votado, como eu falei, era tipo um jogo de dados que era feito e inclusive isso fala que tinha outros reis também que estavam envolvidos também para ser rei de Israel. Não era só Saul, não. Tinha outros candidatos ao reinado de Israel. Não era só Saul, tinha outros. Então tal que teve sorte. Foi lançado sorte, quer dizer que não era só um. É que nem lá em Atos 6, quando foi escolhido os diáconos, teve sorte, porque tinha Estevão, tinha outras pessoas também que estavam querendo no cargo de diácono na igreja, para cuidar dos órfãos, da viúva, dos estrangeiros, porque os apóstolos iam continuar na oração e no jejum. Então foi escolhido ali os diáconos, e ali houve um sorteio, porque tinha muitas pessoas também que queriam entrar ali no diaconato. Então na época de Saul não era só Saul que estava indicado a rei, não. Tinha outras pessoas que também foram indicados a rei e que estavam concorrendo com Saul. Então foi tão tal que ele teve oposição depois, né? Porque não era só ele. Então na época de Jesus, os romanos, na época de Jesus, oprimiam o povo judeu, né? Todo mundo sabe disso, que a Bíblia fala que os romanos tomavam as terras. Inclusive as colônias que tinha na época, as colônias era que os romanos tomavam as terras dos judeus e depois vendiam para os judeus mesmo. Pra te ver, né? Eles tomavam a terra dos judeus, dizia que a terra era deles, aí vendia, loteava e vendia para os próprios judeus. Aí era chamada de colônias, né? Então era a terra dos próprios judeus que os romanos tomou e vendeu para os próprios judeus. Então é mais ou menos isso. O governo toma uma coisa que é sua e vende depois para você mesmo ou para alguém da sua família, do seu parente. Então é mais ou menos isso, né? E sobre sobre aqui o que antigamente eles tinham lucro na sua colheita. Hoje em dia tem até... Hoje em dia o governo se interfere até mesmo nas pessoas que moram em ribeirinho, que nem eu falei, moram no Pará, no coisa, esses estados onde as pessoas são ribeirinhos, e lá elas bebem elas bebem da pesca, bebem dos animais, elas bebem da caça, elas bebem é diferente daqui da cidade, né, que tem emprego, tem coisa. Lá eles dependem somente da pesca, é o único meio de fonte de renda para eles, deles se sustentado é a pesca. Então eles dependem da pesca, da caça. Então geralmente o IBAMA não permite, a Marinha não permite esses órgãos, que são órgãos do governo, não impede deles fazer essas atividades. E até mesmo chega a passar fome, passar necessidade, porque não pode pescar o peixe bem de frente, eles moram ribeirinho, o peixe bem na frente deles, e eles vêem o peixe todo dia, e não pode comer o peixe, não pode pescar o peixe, porque o peixe é da Marinha, que a terra é da União, porque eu não sei o que o exército toma de conta. Então se eles pegarem, eles recebem bala de borracha, recebem bala, então eles têm que passar fome olhando para a comida, mas não pode comer porque o governo não deixa, por causa dos órgãos competentes que fica ali, como a Marinha, como coisa. Isso eu falo por coisa, porque eu já morei em ribeirinho, já fui ribeirinho, já morei na beira de praia, sei como é que isso daí funciona, né? Então não estou falando, né, porque eu estou falando porque já aconteceu até mesmo comigo, né, também, quando eu estava morando nesses lugares, né? Morando em beira de praia, já morei em beira de praia, essas coisas. Tem coisas boas, claro, né? Tem coisas boas, mas também tem muitas ruins também. Deus tentou avisar o povo sobre isso, mas o povo não ouviu. E aí hoje o futuro só Deus sabe, né? O que vai acontecer daqui para frente. Tem muitos amigos, funcionários públicos, mas nós, eu, você, não temos culpa. Foi coisa de decisões que aconteceu no passado. A gente paga por isso.
desde Adão e Eva até as decisões do povo judeu, isso caiu sobre nós, né? Infelizmente é assim. Então são coisas que eles fizeram, que Adão e Eva fez lá no paraíso, a gente paga até hoje. São coisas que o povo judeu fez lá, o povo de Israel fez, e a gente paga até hoje, a gente paga por isso. O futuro vai pagar por isso, né? E vai continuar pagando, né? Vai continuar pagando até Jesus voltar. Então foi uma decisão que eles escolheram, porque Deus reinava sobre o povo. Onde Deus tirou o povo do Egito, Deus alimentava o povo. De dia e de noite, Deus sustentava o povo. Eles não precisavam de rei, de coisa, de presidente, não. Deus sustentava eles. Eles acharam que estava ruim e decidiram pedir um rei para Deus. Pediram um rei para Samuel. E aí aconteceu tudo isso que a gente acabou de ler aí, né? Então hoje a gente fica à mercê das autoridades, fica à mercê do sistema global, fica à mercê dos governantes, dos líderes, né? Então o povo virou escravo do governo, virou escravo. Essa é a verdade. Você é um escravo do governo, nós somos escravos do governo, né? A gente vê que no decreto aí do coronavírus, Covid-19, houve um decreto que fechou todas as coisas. Atingiu toda a classe social, tanto religiosa como não religiosa, enfim, atingiu todo mundo. Várias empresas fechou, enfim. E quem se opôs contra? Ninguém. Por quê? Porque quem vai se opor contra o sistema, né? Se opor contra o sistema, recebe bala de borracha na cara, recebe bala de borracha. Então a maioria dos homens de Deus, mulheres de Deus, se escondeu debaixo da cama. Quem foi que saiu lá para fazer protesto, para protestar, para dizer que não podia? E quem protestou levou bala de borracha, né? Que aconteceu lá em São Paulo. Então então isso mostra que quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que manda? Se o cara deu a ordem lá, fechou tudo, fechou a loja, fechou as igrejas, fechou tudo e ninguém fez nada. Quem é que manda então? É o povo ou é o governo? É o governo. Quem manda é o governo. Então os reis daquela época simbolizam os governos de hoje. A liderança de hoje que governa o país, que governa o mundo todo, né? Então esse foi o estudo que eu fiz, né? Você não tem obrigação de concordar, de coisar, mas está na palavra de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada, né? Se o judeu não creu nem em Jesus quando foi lá na terra, e foi lá na terra deles e pregou para eles, imagine eu. Se Jesus não convenceu os rebeldes que aquilo que Deus era Deus, e imagine eu vou convencer ninguém. Então eu prego, você não é obrigado a concordar também, né? Mas é o que está escrito na palavra do Senhor, que o povo escolheu ser governado por uma autoridade humana, pelo povo humano. Então os governos de hoje não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. Deus tirou coisa dele de coisa lá nessa época lá, quando ele disse dos perigos se o povo escolhesse um rei, né? Deus não ia mais intervir pelo povo. Por quê? Porque o povo escolheu. Então se o rei fosse ruim, fosse governar lá, ele não podia reclamar para Deus, dizer que era Deus, porque quando Deus governava, eles reclamavam de Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, que tirou ele, que governava, que Deus falava, fazia milagres e maravilhas, eles reclamavam de Deus. Então Deus disse, vocês querem um rei? Então o rei vai reinar e eu vou ficar de fora, vou ficar só olhando aqui. Então foi isso que Deus fez. Deus se retirou e deixou eles na mão dos reis. E aí os reis faziam deles o que queria, né? Impostos altos, eles tinham que trabalhar, tomavam as filhas deles como escravos. Então tudo isso aconteceu decorrente a decisão que eles tomaram. É que nem hoje. Hoje quem elege um candidato, um deputado? É nós, é eu, é você que elege. Você vai lá, dá o seu dedo lá e coisa digital. E hoje tem urna digital, antigamente não tinha, na caneta, né? E ali tem os seus dados, CPF, identidade, tem a sua pessoa, aparece a sua foto, aparece a foto do candidato, aí você confirma, aí você confirmou. Então a eleição é uma coisa que você decidiu, né? Então se as coisas estiverem ruins, andarem ruim, a culpa não é de Deus, a culpa é de você, né? Deus deixou isso acontecer. Deus não deixou isso acontecer, você que escolheu isso daí. Então esse foi o risco que o povo de Israel correu, em escolher um rei, né? Então esse foi o estudo aí, que Deus abençoe.